desenhos de hoje devem muito a desenhos dos anos 20 e 30. Foi nesta época que muitos desenhos e estilos de animação saíram e deram a cara para o mundo. Mas como eles foram alguns dos primeiros desenhos, eles não tinham no que se inspirar e muito menos noção do que era ok e não ok para fazer. O resultado disso é que muitos desenhos e pequenas animações daquela época eram muito bizarras e às vezes pesadas demais. Não são necessariamente super assustadoras, mas são estranhas e desconfortáveis. São bizarras. O bom desse vídeo é que vocês podem procurar essas animações no YouTube agora e... Pera, agora não. Deixa o vídeo acabar, por favor. Obrigado. Todas essas animações têm tipo 100 anos de idade, então todas elas não têm direitos autorais e podem ser vistas legalmente. E por último, mas não menos importante, eu queria agradecer ao meu seguidor no Twitter, @MateuOtaku. Ele que me mandou essa ideia no Twitter, e se você quiser fazer o mesmo, se sinta livre para me seguir, @MrCartoonizando. Vai lá. Mas beleza, sem mais enrolação, vamos falar dos desenhos antigos que dão pesadelos. Pinwheel Clockman. Você já teve aquela sensação de que alguém está olhando você enquanto dorme? Que você não pode se mexer, pois o cara que está olhando vai te ver e fazer algo com você? Então, que tal ver um desenho que conta a história de quando isso aconteceu de um jeito bem perturbador e estranho? Não, sério, o melhor jeito de não ter mais medo disso é encarar eles. E eu não consigo ver o desenho melhor para mostrar isso do que Clockman. Vocês lembram de um fórum muito legal que eu mencionei no meu vídeo de filmes perdidos do Bob Esponja? Como eu disse, às vezes eles realmente acham os desenhos perdidos, como foi esse caso. A primeira vez que esse culto surgiu foi uma postagem no fórum que era de um cara que dizia que viu, quando doente, um desenho sobre um menino que tinha sapatos vermelhos e que perdeu eles. Mas ao invés de falar pra mãe que ele perdeu os sapatos, ele foi pra um feiticeiro que morava perto da cidade, para poder criar sapatos pra ele. Lá o feiticeiro diz que ele vai dar novos sapatos pra ele, contando que ele conte pra mãe que ele perdeu. O menino não conta e do nada, enquanto o menino dorme, o feiticeiro sai do relógio e sequestra o menino. Parece até coisa de creepypasta, não é? Exatamente o que muitos no fórum suspeitaram no início, mas depois de muitas pesquisas e muitos anos, o desenho surgiu no YouTube. É um desenho tcheco que é muito bizarro e desconfortante. Sério, olha essa cena do episódio e vê se não te deixa meio desconfortável. But the wizard did not forget. Lembrando que eu estou colocando as fontes das pesquisas na descrição desses vídeos. Então, se você quiser saber mais sobre essa procura, é só ver o vídeo do Bad Head Burning, que tá na descrição e que ele também fez um vídeo falando dessa história. He picked her up and carried her to his magic chamber. Why didn't you tell your mother what really happened? His voice boomed from the ceiling. Desenhos russos em geral. Eu vou começar a falar desses desenhos apresentando uma cena dos Simpsons. Here's Eastern Europe's favorite cat and mouse team. What the hell was that? Então, foi exatamente assim que eu me senti após ver alguns desses desenhos. Eu não sei porquê, tipo, de verdade, eu não sei porquê, mas a Rússia tinha uma estranha mania de fazer desenhos super estranhos, distorcidos e apenas desconfortantes. Grande parte deles tem essas cores escuras e nem um pouco coloridas, além de grande parte deles nem terem vozes, são só um monte de barulhinhos feitos com a boca. E não, eles não são assustadores, mas tem algo neles que chega a ser fascinante. É como uma tragédia que é estranho e bizarro de ver, mas você não consegue parar de olhar. São desenhos que grande parte das vezes não tem nem episódios, são só um monte de histórias sem conexão, que muitos dizem ter algo profundo e alguma mensagem sobre o sistema de governo na Rússia, que na época era chamado de União Soviética, que eles tinham na época. Esses desenhos são uma parte muito estranha da história que a Rússia tem, mas que de algum jeito você não consegue parar de ver, que depois de finalmente vê-los, eu consegui entender a piada dos Simpsons. A Esfera do Diabo.
Devil's Ball é uma coisa que dá arrepios. É o seguinte, esse curta tem uma história bem legal por trás. Ele não é um desenho, é um filme em stop motion lançado em 1933. E foi um grande avanço no estilo de stop motion na época, mas não envelheceu muito bem. Não porque é mal feito, mas porque o intuito dele era fazer um filme de comédia, mas acaba sendo um filme de terror hoje em dia. O nome do filme completo se chama O Mascote, mas hoje só vamos falar de uma parte desse filme. Uma parte chamada The Devil's Ball, ou A Esfera do Diabo. O filme pode não ser mais engraçado hoje em dia, mas com toda certeza, essa parte do filme deu pesadelos para muitas crianças que viram esse filme. Cada segundo desse clipe poderia dar uma capa para uma creepypasta da internet. É cheio de cenas com criaturas bizarras e o diabo aparece com essa aparência estranha e com essas risadas que... é muito bizarro. Old Man and the Goblin. Ainda falando de stop motions, tem algo que não é tão antigo assim, na verdade eu não consigo achar uma data para esse curta em nenhum lugar. O nome desse curta é traduzido como O Velho e o Goblin. Pesquisando mais sobre ele para fazer esse vídeo, eu não achei muita coisa. Na verdade, eu achei uma postagem no IMDb dizendo que esse curta é de 1998, mas não tem nenhuma foto e claramente esse negócio não é de 1998. Isso é algo dos anos 30, sei lá. É algo que adiciona ao mistério e à bizarrice que é esse curta. Além do já mencionado fato que o desenho é extremamente desconfortante, ele tem uma história que não faz sentido e o mundo é todo escuro e como é em preto e branco, sem cores. Nada desse desenho te faz abrir um sorriso ou só ficar feliz. É tudo bizarro e assustador. A música é estranha e os sons não fazem o desenho nenhum favor. Eu tenho chamado esse desenho o tempo todo, mas não é um desenho, é um stop motion, mas whatever. É algo muito bizarro do mesmo jeito. O curta acaba com as criaturas horrendas que passam o curto inteiro maltratando o senhor, literalmente colocando no caldeirão para ele literalmente ferver até a morte. The Mad Doctor. Nem a Disney, com todas suas regras e lindas animações, conseguiram fugir de um episódio que te faz ficar meio mal. O episódio lançado em 1933 conta a história de Mickey e Pluto, o seu cachorro de estimação. Numa noite com muita tempestade, ele fica espantado com o barulho que veio do quintal dele. Ao olhar para fora do quintal, ele percebe que seu animal de estimação foi raptado por um ser que é muito escuro para ver. Ao segui-lo, ele dá de cara com um castelo tenebroso que é impossível de sair, pois a ponte de saída caiu atrás dos pés dele. O episódio então mostra um monte de cenas escuras e sombrias, que grande parte das vezes tem o papel de ser divertido, mas acabam dando uma sensação de que alguém sempre está olhando você. Esse doutor do mal, na verdade, está usando o pobre do Pluto para poder fazer experiências com ele. O pobre coitado está morrendo de medo e sofrendo. O episódio mostra as várias intenções malignas dele, que envolvem até cortar o cachorro no meio e fazê-lo uma nova criatura que não é nada natural. O episódio também é cheio de caveiras e catacumbas, com uma cena que é bem feita e bem trabalhada para a época que o curta foi lançado. É sem dúvida um episódio de Mickey que é bem diferente, estranho e bizarro, coisa que hoje em dia é o contrário do que você espera do personagem como Mickey. Bimble's Initiation. Vocês conhecem a Betty Boop, não é? Mais sobre ela no último item desse vídeo. Nesse vídeo vamos falar do cachorro da própria personagem. Esse cachorro tem um monte de episódios bizarros que eu vou falar mais na frente do vídeo, mas agora eu vou falar só de um episódio em específico que deu até certa polêmica na época que o episódio foi lançado. Olha só, Betty Boop é um desenho meio adulto. Ele foi feito para um público mais adulto e mais, vamos dizer, maduro. Eu não sou maduro. Essa é a desculpa que eles usavam para fazer o que eles faziam. Mas nesse episódio não se pode esconder por trás disso. Dessa vez não. O episódio é literalmente sobre quando o Bimbo tá andando pela rua e ele cai em um esgoto e é trancado pelo Mickey. O próprio Mickey. O episódio simplesmente continua com o Bimbo sendo torturado. Na verdade ele é só batido em estilo cartoon, mas o nome do desenho é
A iniciação de Bimbo. Iniciação de quê? Muitos disseram que na época era um clube maçônico, então... pense o que quiser, mas esse desenho é bizarro. A rachadura na parede. Esse é outro desenho barra curta que eu vi no canal do Pat Hepburn, que mais uma vez o link vai estar na descrição do vídeo. Este também é outro exemplo de quando o trabalho da equipe de toda a turma do Lost Media Week fez com que esse curta, que foi passado uma simples vez na TV em um quadro para crianças, fosse achado após anos e anos de pesquisa. Mas é o seguinte, essa é uma história muito complicada e cheia, que eu não vou falar aqui no vídeo, pois o Pat Hepburn já fez um vídeo no canal dele. A gente vai falar desse vídeo sobre o próprio curta. Esse desenho é uma viagem muito zoada, com sons e imagens que faziam o meu eu de 8 anos querer desligar a TV. O desenho começa com a menina vendo uma rachadura na parede, mas essa rachadura começa a falar com ela e acaba a levando a lugares bem longe e transformando em animais e em formas. Não parece tão bizarro, né? Mas veja esse clipe e mude de... Then let us all go make a new crack friend. So they happily skipped into where they'd never been and in corner found a giant crack. Who are you, they Betty Boop. Chicken when you with a wing, ain't she cute? Sweet Betty. Lembra que eu falei da União Soviética? Não foi só esse país que tinha esses desenhos bizarros. Assim, na verdade era. Eu ia dizer que os Estados Unidos também tinham desenhos bizarros, mas nenhum deles chega perto dessas coisas que a Rússia tinha. Um desses desenhos que os Estados Unidos fez se chama Betty Boop. Essa é uma personagem controversa. Você pode até não ter visto nenhum episódio ou desenho dessa personagem, mas eu sei que você já viu essa personagem em algum lugar. Ela é sempre colocada em adesivos de carro e tal, apesar dela ter 16 anos. FBI, open up! Mas não é só por isso que esse desenho foi controverso, e sim porque ele era bem edgy pra época. Edgy, pelo menos no que significa em inglês, é algo que falava de coisas que eram meio consideradas erradas pra época. E esse desenho, oh boy, fazia muita coisa assim. Seja esse episódio super bizarro que o Betty Boop é um cachorro e que namora o seu cachorro de estimação, ou um episódio que esse mesmo cachorro é levado para um cemitério e colocado em um monte de situações bizarras para poder se redimir de um monte de pecado que ele fez no passado. Hoje em dia, sim, podem parecer besteiras, mas tem uma parte meio pesada desses, digamos, curtas. É que a personagem principal, a Betty, que mais uma vez tem 16 anos, é constantemente abusada e forçada a fazer coisas. Grande parte dessas vezes ela é mostrada em roupas extravagantes, especialmente para os padrões da época. Especialmente esse cara aqui, que eu não sei porquê, mas esse cara em específico me deu pesadelos quando bem mais novo. Eu não sei se era pelo fato do desenho ser em preto e branco e o som estranho, mas... The old man of the mountains. Hey! Oh! Mano, what? Oh, feliz dia das... Feliz dia do inscrito. Parece um dia legal. Feliz seu dia, pois você veio até o fim do vídeo. Isso me ajuda muito aqui com